A primeira mulher a ocupar o cargo na presidência da República do nosso país foi militante política nos anos 60 e 70. Era contrária à ditadura militar. Foi presa, torturada. Com o processo de anistia, voltava à cena política. Nunca exerceu um cargo executivo em suas funções. Porém, foi ministra do governo Lula em 2 ocasiões. Lula escolheu Dilma Rousseff para ser a sua candidata à sucessão. Dilma venceu José Serra na eleição presidencial e se tornaria a primeira mulher a ocupar o cargo nesse país. Mulher, mãe, forte. Sofreu um processo de impeachment de cabeça erguida. O interessante do processo de impeachment de Dilma, que juridicamente nada tenho a falar, foi a questão política. Foi o primeiro processo de impeachment que eu vi, provavelmente o único, onde aquele que é deposto não perde seus direitos políticos. Por que será? Dilma ganhou a eleição para José Serra no segundo turno. Seus principais adversários durante a campanha foi o próprio José Serra e Marina Silva, que ficou em terceiro lugar. Quando assumiu o poder, Dilma tinha quase 90% de aprovação, herdados do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Não era uma política nata, era muito mais uma gestora. Ela nunca tinha exercido um cargo executivo na política brasileira, sempre de gestora, mas foi a escolha do presidente da República. Me perguntei muito na época se era o caso de colocar uma mulher para manipulá-la. Não creio. Hoje, percebendo de mais distante o governo de Dilma, talvez se ela tivesse deixado que a habilidade de alguns políticos a conduzisse, provavelmente ela teria terminado o seu mandato. Com o país rachado, provavelmente, mas ela não teria ido para o processo de impeachment. O processo de impeachment, na realidade, é a habilidade ou não do presidente. Ou, no caso de Collor, algo comprovadamente sem saída, que não foi o caso de Dilma, apesar de que Dilma ela não tinha, em dado momento, mais o país nas mãos. A falta de habilidade política, a questão da falta de capacidade dela de superar uma crise econômica muito forte e também a questão da sua falta de retorno da população em termos de apoio a levaram ao processo de impeachment. Juridicamente, nada tem a falar. Politicamente, é complicado. Mesmo sem habilidade política, havia uma esperança de Dilma fazer um bom governo. Não é à toa que o primeiro mandato ele foi menos traumático, menos complicado, levando em consideração que ela vai conduzir a gestão deixada por Lula. Ela vai dar continuidade àquilo que Lula tinha criado, principalmente do ponto de vista social e econômico também. O foco inicial do seu mandato foi principalmente conduzir o país dentro daquilo que Lula tinha deixado para ela, o que não era, diga-se de passagem, tão difícil, já que Lula tinha deixado um país, de certa forma, muito bem arregimentado. Senão, ele não teria os 87% de aprovação popular quando ele saiu do mandato. Isso é fato. Combater a pobreza e dar continuidade às questões sociais era, em suma, o ponto principal de Dilma Rousseff. Seu governo investiu contra os crimes praticados durante o regime militar. Crimes esses que foram acobertados pelo processo de anistia ampla, geral e restrita feita pelo governo militar, que perdoou aqueles que lutavam contra um regime, que estavam fora do país, e perdoou aqueles militares que tinham cometido torturas durante o regime. Dilma criou a Comissão da Verdade e esse foi, com certeza, o seu maior feito. Queria averiguar, queria investigar e entregar a órgãos competentes. A Comissão Nacional da Verdade não tem poderes jurídicos, mas tem o poder investigativo. Então, investigaria e passava-se para os órgãos competentes para que esses tomassem as providências. Muito importante o que ela fez. Para tirar debaixo da terra os crimes cometidos
durante o regime militar, que não foram poucos, mas que com certeza estavam lá debaixo do tapete verdinho de muitos quartéis generais espalhados por esse país. Comissão Nacional da Verdade. Talvez o maior legado de Dilma para o nosso país. Para aqueles, claro, que defendem a democracia. Se você não defende a democracia, claro que isso não faz nenhuma diferença. Na economia, Dilma enfrentou a crise dos commodities e também a queda das importações, o que, claro, levou o país a ter um crescimento bem menor. Em 2011, o país cresceria apenas 4%, muito diferente do que vinha crescendo no governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Em 2014, apenas 0,5% de crescimento. A partir de 2013, as demonstrações contra o seu governo começavam a se avolumar. A questão econômica pesa, mas pesa também a falta de habilidade política de Dilma Rousseff. Essa falta de habilidade era visível na sua condução do país. As camadas médias da população, as classes médias urbanas, principalmente, começavam a ficar contra toda a política voltada para as classes mais pobres do governo petista e, claramente, do governo Dilma, mais estridente contra a falta de habilidade da presidente Dilma. O povo começava a ir para as ruas com mais frequência. A paciência da população se esgotava facilmente. As crises geradas pela construção dos estádios de futebol em 2013 elevou esse nível à estratosfera. Muito, muito, muito alto. O governo começava a miguar e Dilma começava a ver seu capital político escorrer pelos dedos. Dilma iria para a campanha para o segundo turno em 2014 com seu governo já em frangalhos. Além disso, foi para o segundo turno com um candidato bem astuto, que era Aécio Neves, do PSDB. Aécio esmaga Dilma durante boa parte da campanha, mas a petista ganha com uma margem muito pequena ao final da votação do segundo turno. Era o início do fim. A presidente Dilma é impulsada. O vice-presidente Michel Temer, do PMDB, era um político talvez que não devesse estar ao lado de Dilma naquele momento. Praticamente desde o início, ele torceu, não apenas torceu, mas ele vai trabalhar contra o governo de Dilma. O país começava a rachar. A falta de habilidade política, a crise que não cessava, Eduardo Cunha. Dilma começava a descer aos portões do inferno. O Histórico Sabor, ele retrata a realidade política, social e econômica do país. As suas histórias, os seus contextos. Deixa teu like, aperta o sininho de notificações e se inscreve no História com Sabor. Dilma estava no meio do furacão. Acusava os banqueiros da crise econômica do país. Ao mesmo tempo, começava a enfrentar uma das mais sérias acusações de corrupção do nosso país, o chamado Petrolão. Fez-se, então, uma força-tarefa, que ficou conhecida como Lava Jato. A força-tarefa seria comandada pelo juiz de Curitiba, Sérgio Moro, o juiz parcial, e alguns procuradores comandados por Deltan Dallagnol. Os dois, a dupla dinâmica, iria achar um elo grande de ligação dessa corrupção com a principal estatal brasileira, a Petrobras, as grandes empreiteiras do país, e muitos políticos e empresários. Facilitados pela presidente da República, a acusação não chegou a esse ponto. Não se acusou Dilma em relação ao Petrolão. O que há ou o que havia eram suposições. Dilma, na realidade, não tinha mais o mandato nas mãos. Ela dependia da sua habilidade política, que não existia. Na presidência da Câmara estava Eduardo Cunha e abre um processo de impeachment contra Dilma. Acusação, o Petrolão, o Mensalão, corrupção, não, pedaladas fiscais. E foi por conta das pedaladas fiscais que praticamente todos os governos estaduais fazem e outros presidentes da República também fizeram. O processo de impeachment é aberto. Dilma perde o mandato, sai da presidência. O
que até hoje eu me pergunto é por que abre-se um processo difícil, é aprovado com alguns deputados, inclusive enaltecendo torturadores em seu voto, porém não caça-se os direitos políticos de Dilma Rousseff. Por que será?